capítulo 4 de Esther, o verso de número 14, diz assim: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento para o povo de outra parte virá. Mas para você e para a casa do teu pai não haverá socorro, porque para este tempo Deus te levantou como rainha. Essas palavras foram de Mardoqueu para a rainha Esther, uma jovem que começou a sua história de forma bem tímida. Ela era uma jovem que estava refugiada em um país inimigo, junto com o seu tio, mas de repente houve um problema no palácio e a rainha, que comandava tudo, foi tirada do trono. Então o rei, para não ficar em descrédito, houve o conselho dos seus anciões que dizem a ele: olha, manda chamar todas as mulheres do reino e dentre elas escolha uma para ser sua rainha, para que substitua esta que não te honrou. Porque se o Senhor não fizer isso, todas as mulheres do reino amanhã vão estar fazendo a mesma coisa com seus maridos. O rei ouve o conselho, manda reunir todas as moças do reino e dentre elas ele vai escolher uma. Bom, dentre essas mulheres, Esther também foi levada para o palácio. Só que uma jovem sabia que quando ela era levada para o palácio, sendo escolhida para ser rainha ou não, ela jamais voltaria a ver sua família, a ver as pessoas que amava, que conhecia, os lugares onde ela estava acostumada a conviver, porque ela ia ficar no palácio das mulheres e dali ela não sairia mais. Então Esther não queria ir, mas mesmo assim ela foi levada. Quando ela foi levada ao palácio, ela não tinha o nome de Esther, mas tinha o nome de Radassa, que ao mesmo tempo significa murta. Mas o tio dela olhando e disse: quer saber, filha, você precisa de um nome para estar semelhante a eles, para que não descubram qual é o teu país. Então ele dá o nome a ela de Esther, estrela, aquela que vai brilhar no meio das outras. E Esther vai para o palácio. Dentro do palácio ela passa um tempo de preparação, junto com as outras mulheres, se preparando para chegar diante do rei. O tempo passa e chega o dia dessas mulheres se apresentarem ao rei. Um dos eunucos chega diante das mulheres e diz assim: olha, escolham o que vocês quiserem para estar diante do rei. Escolham as joias, os vestidos, o perfume, o que vocês desejarem escolher. Esther conversava sempre com este homem e tentava descobrir de que tipo de coisas o rei gostava. Qual era o tipo de flor, o tipo de cor, o tipo de perfume. E ela foi descobrindo coisas no decorrer desse período que ela passou ali dentro daquele palácio. Quando chega o dia de se apresentarem ao rei, todas as mulheres foram com suas joias, com seus vestidos. Segundo a história do judeu, Esther apenas tinha uma flor no cabelo e um vestido simples da cor que agradava ao rei. Quando ela chega diante do rei, o rei olha para todas aquelas mulheres e, é lógico, Esther é escolhida. Esther passa a conviver no palácio, Esther passa a ser a rainha daquele lugar e tem a vida totalmente mudada, totalmente transformada. De uma simples refugiada em um país estranho, Esther agora é uma rainha que tem mulheres que a servem, uma rainha que pode dar ordens, que tem palácio, que tem tudo ao seu dispor. Mas o texto diz que um certo homem, por nome Amã, se levanta contra o povo de Esther. E ele começa a elaborar diversos projetos para destruir esse povo. Esse tio de Esther, Mardoqueu, que ficava sempre à porta do templo, via tudo o que esse homem fazia. E via quando ele passava com suas carruagens e todos se curvavam diante dele. E este homem não se curvava, porque na lei do seu Deus dizia que somente a Deus adorarás e somente a ele você deve prestar culto. Então Mardoqueu não se curvava. Todas as vezes que esse general olhava e via Mardoqueu de pé, a ira dele crescia contra este homem. Um dia ele disse assim: esse homem é judeu. Eu vou mesmo destruir esse povo e este homem vai ser o primeiro a ser destruído. Este homem vai para a casa dele e conta o que está acontecendo para a sua família. Quando ele conta, alguém dá uma ideia
e diz: por que você não faz uma forca? E acaba logo com esse homem, tirando ele do seu caminho, já que ele te incomoda tanto. Ele gosta da ideia e diz: tá bom, é isso aí mesmo que eu vou fazer. Quando ele volta para o palácio no outro dia, o rei estava acordado, tentando descobrir quem tinha ajudado ele em uma situação de perigo. E ele não sabia que este homem era o tal Mardoqueu, que já tinha livrado a sua vida e que Amã tanto odiava. De repente, o rei vê quando esse general entra à porta e diz assim: escuta, o que eu posso fazer para honrar uma pessoa que me agrada? Este homem já pensou que era ele e disse: olha, rei, faça uma coisa, pega o maior do teu reino, pega os seus melhores cavalos, a tua melhor roupa, coloca esse homem sobre esses cavalos e faz o maior do reino sair gritando pela cidade: este é o homem de quem o rei se agrada. Este é um homem que tem honra diante do rei. O rei olha para ele e diz assim: olha aí, gostei dessa ideia. Faça isso imediatamente para Mardoqueu. Bom, isso só aumentou a ira daquele homem contra Mardoqueu e contra os judeus. De repente, ele manda escrever muitos decretos e coloca em todos os postes, todas as árvores, todos os bares, tudo que ele achava na cidade, ele colocou uma placa lá, dizendo que em determinado dia e hora os judeus iam ser atacados e destruídos, e que quem matasse um judeu ia receber recompensa do próprio tesouro do rei. Isso agradou o povo, desagradou Mardoqueu. Mardoqueu manda uma mensagem até Esther, dizendo a ela que o povo precisava de ajuda. Esther diz: olha, eu não posso entrar na presença do rei e não posso fazer nada em relação a isso, porque eu preciso ser chamada para estar na presença do rei. Ele olha para ela e diz o versículo que acabamos de ler: se você ficar calada nesse dia, Deus vai dar um outro jeito para libertar o povo dele, porque o povo de Deus não fica sem socorro, mas você e a casa do teu pai vão correr perigo e vão ser destruídas, porque para esse dia Deus levantou você como rainha. Esther, a partir daquele momento, entende que tudo na vida de um homem e de uma mulher tem um propósito divino. Deus elaborou a nossa vida e a nossa história em um projeto eterno para salvar, para ajudar alguém. E esse era o desejo de Deus para a vida de Esther, que ela fosse socorro oportuno na vida de Israel. Quando ela entende aquela palavra, ela manda uma mensagem de volta dizendo: diz para o povo se colocar diante de Deus em oração, em jejum, porque nós vamos fazer o mesmo aqui. Esther se retira e fica na presença de Deus em jejum e oração. Quando termina aquele processo de 3 dias, essa mulher se veste, se arruma, se enche de ânimo e vai até a presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, ela precisava de alguns sinais para não ser morta imediatamente. Ela sabia que a vida dela estava em risco, mas o projeto de Deus e a vida daquelas pessoas era mais urgente e estava acima da posição de rainha, estava acima da própria vida. Ela entra na presença do rei e o rei tinha que estender o cedro para ela, para que ela não fosse morta imediatamente. Quando ela entra na presença do rei e o rei vê que é Esther que está se aproximando, imediatamente ele levanta o cetro e aponta para ela. Ela se curva diante do rei e o rei diz a ela: o que você deseja que eu te faça? Então ela diz: quero que o Senhor venha até a minha casa e que esteja participando de um banquete comigo. O rei aceita o convite, leva o general junto com ele e participa daquele banquete. Ela não diz o que ela quer, mas o convida para um outro banquete. Este homem sai daquele banquete e vai até a sua casa e diz a todos assim: olha, participei de um banquete na casa da rainha junto com o rei. E ninguém mais foi, só eu e o rei. A Bíblia nos diz que as pessoas más armam laços e preparam covas, e elas caem em suas próprias covas e em seus próprios laços. Se você está em uma situação de risco e alguém está armando contra você, não tente resolver o problema com suas próprias forças.
Saiba que se Deus te colocou neste lugar, o Espírito é poderoso para te manter nele. E Deus vai te dar graça diante de todos os teus inimigos. Aquele homem ainda está contando a história, quando de repente alguém entra, tira ele daquele lugar e o leva para um outro banquete. E dentro deste banquete, a rainha declara ao rei que aquele homem tinha um projeto de destruir o povo que pertencia a ela e a qual ela pertencia. O rei fica irado com aquela situação e manda matar este homem. Quando ele faz isso, ele descobre que já havia uma forca preparada para aquele homem que antes tinha salvado a tua vida. E Deus levanta Esther não somente como rainha, mas como uma mulher que trouxe livramento para todo um povo. Deus quer te levantar não só numa posição de destaque diante da sociedade, mas Deus quer te levantar como uma mulher que traz a honra de Deus sobre os teus ombros. Uma mulher que se porta como uma verdadeira mulher de Deus, com quem Deus pode contar em momentos de dificuldade. Seja uma mulher que brilha na presença de Deus e que em momentos de tensão e dificuldade, que o Senhor possa contar com você, com a tua destreza, com a tua sabedoria e com as tuas palavras.